Eita glória, graça e paz, glória a Deus. Vamos entrando aí para mais uma Escola Bíblica Dominical online, tanto para você que vai nos assistir aqui ao vivo no Facebook, a nossa página oficial Evangelho dos Santos principal, como também aqueles que vão entrar posteriormente ou vão assistir, como muitos têm assistido no nosso canal no YouTube, né? Hoje, reta final aí do nosso estudo, nossa nona aula, né? A aula 9. Márcio, graça e paz. Lima, graça e paz. Anderson, tudo bem? Você que chegou aí, dá um bom dia, graça e paz para todos nós. Vanessa, graça e paz. Manda um abraço aí pro Varão. Como é que tá as crianças aí? Tudo bem aí em São Paulo? O pessoal que tá chegando aí, vamos dar um bom dia. Jéssica, graça e paz, bom dia. Ô glória. Vamos ver aqui o pessoal que tá chegando. Mais um domingo aí. Acho que é 22, né? Hoje é 22 de agosto. Mais um domingo abençoado para todos nós aí. Amém? Hoje nós vamos falar, o evangelista Reinaldo chegou ainda há pouco do trabalho, tá na correria lá, tomando um cafezinho para entrar aqui ao vivo também conosco. Quando ele entrar, eu coloco o fone, né? Hoje nós vamos falar sobre o reinado de Joás, né? Olha o Nicolas. Nicolas na área. Vamos lá. Bem, hoje nós vamos falar sobre o reinado de Joás, mais um rei aí de Israel. Cadê o pessoal? Vamos orar então? Com o pessoal que está chegando aí, vamos compartilhar aí essa live, marcar os nossos irmãos em Cristo aí que estão conosco, para a gente poder dar início, amém? Eu vou estar aproveitando aí enquanto o Reinaldo está chegando para a gente estar orando ao Senhor nesse momento, amém? E logo após a gente vai estar aí dando missionária Cirlei também aí, graça e paz, chegando, amém? Então vamos lá, enquanto o pessoal está chegando aí, a gente vai orar ao Senhor, amém? Para a gente poder estar dando início à nossa Escola Bíblica Dominical hoje. Tia Roberta, graça e paz. Mais uma vez aí, parabéns. Tia Roberta fez aniversário, pessoal, né? Tia Roberta fazendo mais um ano de vida aí, mais uma primavera. Jaconisa Deise também, bom dia, graça e paz. Reinaldo já está na área, calma aí. Então, antes de orar, já vamos adicionar aqui o Reinaldo. Vamos adicionar aqui o rei. Ver se ele entra aqui. Opa, já entrou. Já vou colocar meu fone aqui. Eita glória. Ô glória. Hein? A gente agora está ao vivo, Reinaldo, para todo o Brasil e até para fora do Brasil, hein? Ô glória. Estamos on. Estamos on, é verdade. A gente ia estar orando aqui, Reinaldo, antes de você entrar. Avisei já aqui que você está vendo direto do trabalho. Já tem um povo aqui conosco. Então nós vamos estar orando ao Senhor. Logo após, a gente vai estar aí iniciando o nosso estudo. Cíntia, graça e paz. Tudo bem, meu amado? Vamos orar então? Logo após a gente vai estar dando início, eu já falei o tema, então a gente vai iniciar esse estudo para a gente não perder tempo. Eu segurei um pouquinho mais hoje para o nosso evangelista conseguir entrar. Jussiara, graça e paz, saudade de vocês também, tá bom? Depois manda um alô para a gente lá no Zap, lá. Manda um abraço aí pro Varão. Bem, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, nesta manhã,
Ó Deus, Sim, por meu mais Deus. uma oportunidade na qual o Senhor nos concede, estamos reunidos Aleluia. em Tua presença, em Tua casa. Ó Deus querido, queremos, ó Pai, te pedir a direção do Teu Espírito Santo na manhã desse dia. Ó Pai, que o Teu Espírito, ó Sim, Pai, meu possa Pai. tomar a direção, em primeiro lugar, não permitindo, Senhor, que façamos ou falamos nada de nós mesmos. Ó Deus, mas que o Teu Espírito, ó Pai, possa testificar o nosso espírito aquilo, Senhor, na qual o Senhor quer falar com o teu povo na manhã desse dia. Sim, Sabemos, ó meu Pai, Deus. da importância e da responsabilidade que é, ó Deus, estar, ó Deus, no ensino. Não estamos aqui falando de qualquer coisa, não estamos aqui falando de qualquer um, estamos aqui falando Sim, meu acerca Deus. da tua palavra, das coisas do Oh, teu glória a reino, Deus. acerca de um Aleluia. Jesus que está vivo e que Arará, está, Senhor, prestes a voltar para buscar a sua igreja. Portanto, ó Pai, que o teu Espírito, ó Pai, nos inspire, ó Deus, nessa manhã, para que possamos, ó Pai, ser um canal de bênção para a vida dos Sim, meu nossos Deus. irmãos que estarão participando conosco desse estudo, ó Pai. Toma o primeiro lugar, Senhor, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor possa crer e que o Senhor tome em tuas mãos todos aqueles que estarão nos acompanhando, porque sabemos que enquanto estamos também na escola bíblica dominical, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor Oh, liberta, glória. ó Deus, Assim porque o seja. ambiente, embora estejamos, ó Pai, ó Deus, à distância, mas cremos que o Senhor tem transformado o nosso ambiente num ambiente de glória, num ambiente, ó Pai, de adoração, um ambiente Sim, meu propício para a Deus. manifestação do teu poder e da tua glória. Assim, ó Pai, eu coloco teu servo evangelista Reinaldo, ó Deus, a sua família, onde ele está, a sua Sim, meu casa. Deus. Toma, Senhor, a cada um de nós em tuas mãos. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o pessoal Glória está a Deus. aqui chegando. Esse negócio de dividir a tela. Ok. Vamos lá. Acho que Parece que agora está foi. congelado. O meu não. Não, estou. Bem, bom, nós vamos falar um pouquinho então hoje sobre o reino de Joás, né? É a nona lição, como nós falamos aí, reta final do nosso estudo, né? Passou Praticamente, a gente rápido, tem... pastor. passou rápido, exatamente, é verdade. Passou muito rápido. A gente vai até a lição de número 13, né? E então passou bem rápido mesmo, bem rápido. Bom, texto áureo, a gente vai ver em Provérbios capítulo 3, versos de número 3 e 4. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, né? Então aqui esse texto de Provérbios, eu inclusive acabei de ler o livro de Provérbios e eu confesso aí, estava comentando com meu irmão Jonathan aí e a missionária Débora, eu falei, olha, eu tomei alguns tapas na cara, embora não seja a primeira vez que eu li, mas eu tomei alguns tapas aí lendo o livro de Provérbios novamente, né? Que eu falei, Senhor, muito obrigado, porque muita coisa ali que a gente precisa colocar em prática na nossa Muito, vida, né? A gente vai falar aqui muito. de Joás, né, Reinaldo? Mas a gente tem hoje escrito, né, a Bíblia, mas o problema é que a gente não coloca isso em prática, né? Cris chegou aí, nossa diaconisa Esther também lá de paciência. Ô, Glória. Não é isso, Reinaldo? Falta. A gente vai falar sobre o Reinaldo Joás, mas eu gosto de fazer essa comparação com os dias de hoje, né? É fácil, às vezes, a gente criticar algumas posturas no passado de alguns reis, como nós falamos há algumas semanas acerca de Acabe, né? Mas a gente tem hoje por escrito e falta justamente colocar em prática, porque o que talvez esses homens tinham com pouco acesso no passado, hoje a gente tem com acesso muito mais fácil, né? E mesmo assim a gente ainda vê muita coisa não sendo vivida, não é isso? É verdade, meu pastor. Bom dia, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus. Realmente, a gente passa por um período que é um desafio muito grande, né? O texto vai dizer que o sábio Salomão vai nos aconselhar. Não te desamparem, né, a benignidade e a fidelidade. Então, a malignidade ela está tomando conta do mundo de tal maneira que, se nós não tivermos cuidado,
a gente acaba sendo influenciado, né? E perde a nossa essência. A gente um dia desse comentou sobre isso, sobre o quanto Jesus ele lutou para manter, né, a integridade dele, ser fiel. Deus também fala sobre fidelidade e ser fiel até o fim, né? Ele não permitiu com que as circunstâncias externas mudassem quem ele era por dentro, né? Então a gente realmente está diante de um desafio, assim como Israel nesse período, nós também estamos diante de um desafio muito grande, né? Que Verdade. manter realmente a nossa integridade, a nossa fidelidade, né? Fidelidade essa que é testada diariamente. A nossa fidelidade, ela é testada diariamente. Você ser É obediente verdade. durante um período, às vezes se torna até fácil. O desafio maior da gente é ser fiel a todo momento, né? Perseverar em ser fiel. Então, esse é o maior desafio do cristão, né? Ser luz e Exatamente. sal nessa terra que está tão impregnada de malignidade, de infidelidade. Então, é um desafio muito grande, realmente. É verdade. E a gente vai ver até no estudo de hoje, para você que está nos acompanhando aí, você que está assistindo, vai assistir depois, a importância, né, que nós temos de ter um apoio de uma referência. Né? A gente tem, é bem verdade, hoje, talvez poucas referências. Né? No meio teológico, então, nem se fala, né? Quase que um desastre hoje a quantidade de referências teológicas que a gente tem de pessoas, né, envolvidas realmente e compromissadas com a palavra, né, com a verdade. Mas em todas as áreas da nossa vida, na área espiritual não é diferente, a gente precisa de uma boa referência. Né? Esse fato de ter alguém de apoio, de você ter alguém a quem é, orientar, a gente vai ver muito sobre isso hoje no estudo, né, do quem já leu, né, o tema de hoje, a gente vai falar muito sobre isso. Tem muita gente que acha que ainda andar sozinho, interpretar sozinho, fazer as coisas sozinhos é a melhor solução e a gente vai ver que com certeza não é. Né? Você ter um Verdade. apoio é sempre importante, você ter uma referência. Claro, é evidente que você não deve fazer desse apoio, né, um ídolo ou um amuleto, mas ter referências é sempre muito importante, né, Evangelista Renan? É verdade. É verdade. E, inclusive, queriam apagar essa referência, né? A gente Sim. percebeu o texto aí, fizeram, assim como isso, eu lembro aqui, essa história relembra um pouco o período de Davi, né? A gente Uhum. for ler a Bíblia, a gente já vê em 1 Samuel, salvo engano, no capítulo 22, quando Saul, numa inveja maligna, tá me ouvindo bem, pastor? Tô Não? te Tá me ouvindo. ouvindo bem? Numa inveja maligna de Davi, simplesmente pelo fato de o profeta, ou melhor, do sacerdote dar a ele pão e a espada de Golias, a Bíblia diz que ele manda matar 85 sacerdotes. Né? É Exatamente. interessante que um dos sacerdotes sobreviveu. Né? A história de hoje também é muito parecida. Esse jovem aí foi Uhum. escondido, quiseram acabar com a linhagem da qual nasceria Jesus. Então a gente vai estar falando sobre isso. Né? É Só que verdade. Deus, quando tem um propósito na nossa vida, não tem para o diabo, não tem para os homens malignos. A vontade de Deus Não tem sempre artimanha, prevalecerá. nenhum plano nenhum do inferno, né, que prevaleça. É, Bom, segunda Reis, para quem pode anotar aí, por favor, a gente vai começar as leituras aqui para avançar, que os dias passam muito rápido e as horas então mais ainda, né? Tá todo mundo nos ouvindo bem aí, graças a Deus. Meu som, o som do Reinaldo, tá tudo certinho. Então vamos lá. Confirma aí, por favor, no comentário, deixa aí seu comentário aqui, se tá tudo certinho aí no áudio, né, para a gente poder avançar aqui para a glória de Deus. Segunda Reis, capítulo 11. Primeiro nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, ok? Segunda Reis, capítulo 11, verso de 1 ao 3. O pessoal está falando que está ok, ok. O missionário Cirei também falou que está ok. Estão bom, glória a Deus. Primeira vez é que deu ruim, né? Mas é assim, sempre assim, a primeira vez que a gente fez
a live dessa maneira assim, né, foi bem complicado, mas já houve esse ajuste aí para a glória de Deus. Tia Monique também falou que tá tudo graça e paz, Tia Monique. Então diz assim o texto, tá? 2 Reis 11, do 1 ao 3. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se, destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o tirou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E o Joeseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Né? Aqui, como o evangelista Reinaldo falou, um fato histórico, né? A gente vê aí que a Thalia tenta usurpar o trono, tenta não, chega a usurpar, e para o seu plano inicial funcionar, ela extermina, né, toda a casa do rei Acasias, todos os filhos, né, todos os descendentes aí, para que ela pudesse assumir o trono. E como o evangelista falou aqui, né, Deus sempre vai usar alguém, né, evangelista, para cumprir com os seus propósitos, não tem jeito. Se um se levanta contra o outro, Deus levanta outro para cumprir o propósito dele. E aí, né, Joás, ele é escondido na casa do Senhor, né, como o texto fala aqui, com um propósito. Talvez inicialmente, e é bom a gente já começar aqui para não ficar só na parte histórica, evangelista entender que além de Deus ter um propósito específico, né, muitas das vezes não se sabe inicialmente o que Deus vai fazer, né? Mas ao tempo que passa, Deus começa a explicar o porquê fez, né? Eu imagino Exatamente. que essa situação ali de esconder o menino, inicialmente não foi com o propósito de reivindicar o trono, né? Eu estou especulando, mas ali no ato de coragem, no ato de prudência, aquela mulher consegue esconder Joás, né, por um determinado tempo. Então, nem sempre, né, o evangelista Reinaldo, a gente vê as coisas acontecerem de imediato. Né? As coisas levam um tempo ali. Aqui, no caso, o texto fala de 6 anos. Tem pessoas que entram hoje já querem que em 6 dias Deus já mostre o que tem que ser feito, ou já faça o que tem que ser feito. Foram 6 anos aqui no texto, né, evangelista? É verdade. Talvez uma das também das aplicações já no início dessa leitura, a gente percebe a vulnerabilidade aqui, né, de Joás, né? Era uma criança, então ele precisou de terceiros para o esconder, É assim como verdade. Moisés precisou, né? A gente sempre tem que entender que a gente sempre vai precisar de outro. Ninguém Exato. consegue. Até quem é que vai estar no secretariano aí nos ajudando? Quem foi que. É o Márcio, né? Eu vi Márcio. O Márcio está colocando É, aí. Márcio. Inclusive, nós tivemos um café Gadita, abençoado aí na quinta-feira. tô sabendo, Ajuda a já vi gente. aí, eu continuo na fila do café com o rei. Marco, vamos ver se a gente marca o mês que vem. Ô, Glória. Aleluia. Então, Márcio, fica atento aí, que uma das coisas importantes já nessa leitura, meu pastor, que a gente vê claramente aí, é que é impossível a gente viver grandes projetos com Deus sozinho, sendo independente, né? A gente sempre vai depender de terceiros também. Precisar de, eu não gosto muito de depender, porque depender é de Deus, né? Mas nós sempre precisaremos de terceiros também para nos ajudar nas nossas vulnerabilidades. Ninguém consegue grandes feitos sozinho, não vai conseguir. Moisés, a gente percebe quando é levantado como o líder de Israel, ele, com o tempo, achou seu cargo pesado. E aí, o que Deus fez? Pediu para que ele reunisse 70. Aí alistaram 70 e levaram eles para um certo arraial. E Deus pegou do espírito dele e compartilhou com aqueles 70, para que aqueles 70 o ajudassem na missão, né? O próprio Jesus chamou 12 apóstolos, né? Gideão guerreou com 300.
Então ninguém vai conseguir fazer grandes coisas sozinho. É E quando verdade. a gente fala isso, parece que é muito simples, mas não é. Às vezes, devido aos nossos medos, a gente tem medo de depender, também de contar com outros, né? Mas uma outra coisa que a gente precisa entender é que a gente não tem como a gente fazer grandes coisas para Deus sem se expor. Sim, Então a gente já tem aqui, a gente precisa de terceiros e a gente precisa de se expor. E as duas coisas estão sim. atreladas porque quando você conta com terceiros, você é obrigado a confiar em alguém. Quando você é obrigado a confiar em alguém, você fica vulnerável, porque quando você confia em alguém, o outro pode te trair. O outro pode ser Sim. infiel a você. Mas não tem jeito, né? Nós que temos o chamado, também precisamos do outro, porque o outro às vezes enxerga o que eu não consigo enxergar. O outro, às vezes, tem uma capacidade que eu não tenho. Então, o outro vai complementar, ele vai preencher, às vezes, uma lacuna que eu deixo. Então, a gente percebe que Joás aqui ele estava totalmente vulnerável, ele dependeu de alguém para poder escondê-lo. Então, ele estava vulnerável, vamos assim dizer, e precisou de terceiro para poder ajudá-lo. E a gente precisa entender isso, que às vezes a gente tem que se expor, tem que entender que tem coisas que o outro é que vai fazer por nós e vai fazer com a gente. Tem coisas que a gente vai É conseguir verdade. entender, o outro vai entender e vai poder nos aconselhar. Tem coisas que a gente não vai ter discernimento no momento. E às vezes Deus levanta um para poder trazer esse discernimento para nós. Mas para isso a gente precisa entender o seguinte: não podemos ter medo de contar com outros, compartilhar com outros, porque a gente precisa dois, outros. Sozinho, a gente fica com uma vida muito limitada, projetos muito limitados, ministério muito limitado. Entendeu? Acho que é importante frisar isso aqui. É, exatamente. Assim, nós não vamos ser dependentes do homem. A nossa dependência é de Deus. Mas precisamos entender que Deus usa ainda o homem para nos auxiliar, para nos abençoar, como foi o caso aqui na história de Joás. Dando prosseguimento, Márcio, se tiver aí alguém puder auxiliar, 2 Reis, capítulo 12, agora, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 5, e depois do 1 ao 5, e depois do 17 ao 21. Minha benção aí, minha mãe, benção, entrou aí também conosco online. Bem, 2 Reis, Amém. capítulo 12 Aleluia. agora, do versículo 1 ao versículo 5, depois do 17 ao 21. Diz assim: no ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joás o dirigia. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa ao arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela, né? Então, essa primeira parte aqui, a gente já quer deixar claro aqui, frisar, não sei se o Reinaldo colocou bem, e o versículo de número que a gente leu aqui, né, versículo de número 2, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada a dirigia, né? Ou seja, aqui a gente vê uma condição, né, de andar reto no caminho do Senhor que a gente talvez não viu em outros reis, não vê em outros reis, né? Literalmente, Joás aqui, evangelista, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto ele tinha a referência do sacerdote Joiada, né? Ou seja, as instruções
do sacerdote. Cristal Helena, bom dia, graça e paz. Então, a gente já vai ver aqui um diferencial até em relação ao que a gente vê nas histórias do rei, né? A gente até tinha boas referências para outros reis que não fizeram com que alguns reis, né, seguissem ali as orientações. A gente já falou aqui do profeta Elias, profeta Eliseu, né, que foram sem dúvida nenhuma grandes profetas nesse período aí de reis. Porém, isso não foi suficiente para que, na verdade, esses reis, nesse período, seguissem ali as orientações da parte de Deus. A gente viu semana passada aí o caso, por exemplo, de Eliseu, né, e a gente falou sobre Naamã, e Naamã, como você colocou muito bem semana passada, acreditou no profeta enquanto todo o povo de Israel, né, o rei de Israel, pelo menos, e a maior parte do povo não levava a sério o que o profeta Eliseu declarava. E o Naamã levou tão a sério que foi até o profeta buscar a sua cura, né? E aqui a gente vai ver mais um outro ponto importante, né? Que um rei, durante 40 anos, ele segue os caminhos do Senhor, direcionado pelo sacerdote Joiada, né? Não era um profeta em si, mas era um sacerdote, um homem de Deus, que dava instruções a Joás, né? Será que isso acontece quando a gente começa a entender aí o estudo? Essa perca de referência causa muito estrago, né? A gente sabe disso, né, Evangelista Reinaldo? Exatamente. A gente, quando o senhor fala sobre isso, eu lembro lá em Atos dos Apóstolos, né, da importância dos ministros do Senhor para poder estar direcionando o povo através da ministração e ensino da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, quando a gente tem aquele problema da distribuição dos alimentos, né, entre as viúvas gregas, o serviço social que estava sendo realizado ali, houve um problema muito grande entre eles e houve uma necessidade de mão de obra. É aí que surgem Sim, o ministério dos diáconos, né? E foram levantados diáconos. Eu acho interessante a palavra de Pedro, quando ele diz assim, vocês vão levantar diáconos, homens cheios do Espírito Santo, porque nós perseveraremos na oração e na palavra. Olha só que interessante. Então, desde o sim. início da igreja primitiva, os apóstolos tinham a consciência da importância dos mestres, dos pregadores, dos ministros do Senhor ensinarem o povo a pregar a palavra de Deus, instruísse o povo na palavra, pregasse a palavra, ensinasse a palavra, para que o povo tivesse estrutura para poder suportar, né, as adversidades. Eles precisavam estar pautados na palavra. Então a gente vê aqui que Exatamente. Joás a todo momento estava com alguém que tinha capacidade de instruí-lo na palavra, instruí-lo na adoração a Deus, tendo em vista que o sacerdote ele era o intermediário entre Deus e os homens. Aqui ainda a gente não tem a dispensação do sacerdócio universal, né? Aqui nós estamos na dispensação antiga, né? Então o sacerdote tinha uma função importantíssima, né? A intenção de Deus, até citei isso na quinta-feira para os gaditos, a intenção de Deus desde o início, Êxodo 19, verso 6, né? Ela fala até sobre isso aqui, eu até citei para eles, vou ler aqui, coloca para a gente aí, por gentileza, o Márcio. Olha o que diz Êxodo 19, 6, diz assim, e vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Né? E ele continua, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, essa é a intenção de Deus. Só que, até então, Deus não conseguiu esse feito. Então, separou alguns sacerdotes, a começar, né, da família de Arão. E então, esses sacerdotes foram se mantendo geração por geração, e alguns se corrompendo. Só que a gente percebe, como a gente falou aqui, né, na introdução, desde o início Satanás faz o quê? Tenta destruir de todas as maneiras os sacerdotes do Senhor. Porque uma vez que Satanás conseguisse dizimar os sacerdotes, Êxodo 19, 6, ô Márcio, uma vez que Satanás conseguisse ou destruir todos os sacerdotes, ou então corromper todos os sacerdotes,
o povo não teria uma representatividade aqui nessa terra. O povo ficaria sem direção, né? E o povo precisa de direção, porque, inclusive, lá no Exatamente. Joel, salvo engano, 4:6, né? Deus já falou, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o sacerdote aqui, ele está a todo momento inculcando na cabeça de Joás o conhecimento da palavra de Deus, né? Instruindo ele acerca da vontade do Senhor para Israel, para o seu povo. E, com isso, Joás conseguiu ser um rei bem sucedido de certa forma, né? Então, aqui a gente Até certo percebe a tempo, né? importância. É, Até certo tempo, né? certo tempo. A gente vai ver aqui qual foi a brecha que ele deu, né? A princípio a gente está falando das virtudes dele, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre, como o senhor falou, Sim, é. a brecha, as brechas que ele deu. Então, assim, ele já A gente começa falou no mostrando muito. estudo, a gente falou no estudo, não sei se você vai lembrar, Evangelista, a gente está falando aqui de referência, a gente falou no estudo aqui sobre a Reforma Protestante, né? Que o período após o último apóstolo morrer foi um período muito difícil, porque ninguém sabia, né, o que iria acontecer, né? Ali, essas referências, vamos dizer assim, Jesus já tinha morrido, depois, né, os apóstolos deram continuidade, e a gente falou um pouquinho sobre isso lá. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante, todas as nossas aulas da Reforma Protestante, do tema, que a gente fez em outubro do ano passado, estão também no canal Evanclésia dos Santos Oficial no YouTube, né? E a gente falou sobre isso, da perda de referência quando o último apóstolo ele acabou morrendo, né? Então, você tem uma dificuldade. É inegável que você ter referências é algo positivo e você perdê-las também, né? O próprio Josué, eu falei sobre isso na segunda-feira num estudo lá em Paciência para a Liderança. Quando Moisés morre, ele sente o baque, né? Ele sente o impacto ali e da morte de Moisés. Embora Deus deixe bem claro para ele que a missão ainda deveria ser continuada. Mas a gente vai ver aqui, a gente está falando sobre os pontos bons, mas a gente vai ver aqui que algumas coisas também começam a acontecer no reinado. Então, Márcio, já colocou aí, na verdade, vamos ler agora ainda 2 Reis, no capítulo 12. Agora nós vamos ler do 17 ao 21 para a gente poder avançar aqui. Eu fico controlando aqui o nosso tempo, para a gente não atrasar. Então subiu Hazael, rei da Síria, pelejou contra Gate e o tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, os mandou a Hazael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros da crônica dos reis de Judá? Levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele. Feriram Joás na casa de Mil, que desce para Silo, porque Josacá, filho de Semeate, e Josadab, filho de Somé, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui já é a parte final, aonde Joás, já sem, né, a direção aí do sacerdote, começa, a gente vai falar aqui um pouquinho, a decair aqui, conclui com a sua morte. Na introdução, evangelista, a gente vai ver aqui que com apenas 7 anos de idade, né, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, não vou nem ser jovem, né? Hoje 7 anos tem criança aí bem desenvolvida, mas naquela época, 7 anos de idade, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria, né? Eu achei interessante aqui quando ele fala sobre as suas convicções, né? Existem algumas pessoas que são convencidas e não convertidas, né? Existem pessoas que vão para a igreja e às vezes elas são convencidas, não convertidas.
Joás era um convencido. Aquilo que, na verdade, o sacerdote falava com ele, ele o convencia a seguir a orientação, o rei seguia a orientação. Porém, ele não era convertido, porque se ele fosse convertido, independentemente do sacerdote estar presente ou não, ele seguiria a linha na qual ele foi convertido, né, o evangelista Reinaldo? E o que mais a gente tem hoje, nos dias de hoje, é isso. Pessoas que às vezes são convencidas a fazer algo, mas não se convertem, né? Então eu sempre falo isso que é muito importante. Uma pessoa convencida, aquela pessoa que diz que tem vontade. Vontade, como eu costumo dizer para minha esposa, que é algo que dá e passa, né? Quando ela está com vontade de fazer algo que não dá para fazer ou comer, eu falo, ó, fica tranquilo que daqui a pouco vai passar, não vai ter problema nenhum, né? Ela fica me zoando aqui. Então, existem pessoas que são convencidas. Então, aqui a gente vai ver isso. Joás, ele era convencido pelo sacerdote, mas não se converteu, não se voltou realmente para Deus, né, Evangelho? A gente vê aqui novamente, né, assim como na leitura, o comentarista ele enfatiza sobre Joás ser orientado. A gente percebe que ele, segundo o relato, ele tinha 7 anos de idade. Então aí a gente se pergunta, pô, mas como é que com 7 anos de idade esse cidadão governou uma nação, né? Então o texto bíblico ele não é claro em explicar essa questão. Porém, subentende-se que ele era ajudado pela sua mãe, como também era ajudado pelo sacerdote, né? Joiada e também por seus conselheiros. Deixa eu só tirar aqui, pastor, apareceu para mim aqui uma propaganda. Foi. Então ele era ajudado pela sua mãe, pelos seus conselheiros e pelo sacerdote Joiada para poder governar. Então a gente percebe que ele teve duas coisas que são fundamentais para que alguém seja bem-sucedido, né? Isso com Deus. Primeiro é ter, como a gente falou no início, pessoas tementes a Deus, né? E que nos ame para poder nos direcionar, nos redirecionar. A gente percebe que o apóstolo Paulo, inclusive, escrevendo a Timóteo, vai falar que o apóstolo, que Timóteo, ele já tinha uma referência, né, espiritual, que o instruía, o ajudava, que era sua mãe, ou era sua avó Lloyd, né, que instruía ele acerca do temor a Deus, acerca da palavra de Deus, né? Então ele tinha essa referência, ele tinha essa ajuda. E segundo, uma outra coisa que o Joás tinha como ponto positivo era experiência, testemunho. Na nossa caminhada com Deus, a gente vai tendo experiências com Deus. A gente vê Deus se Exatamente. movendo a nosso favor. Então, esse rei viu Deus se movendo a favor dele, desde a sua infância. Será que os seus pais não compartilharam com ele o livramento que ele teve numa época que estavam tentando acabar com a vida dele? Então, isso já é um testemunho, livramento de morte. Então, a vida de Joás, ela era por si só um milagre. Um É milagre. O verdade. fato de ele estar vivo já era um milagre. Segundo, o fato de ele governar com 7 anos é um segundo milagre, né? E ele ter esse privilégio de ser um rei, de ser um representante, né, de Deus, né, no período da monarquia. Então, tudo isso era um privilégio que Deus deu a esse rapaz. E então ele tinha tudo para poder ser alguém que deixasse um legado muito poderoso. Então, quando a gente avalia a vida de Joás, a gente percebe que na vida nós temos a opção de fazermos uma escolha, né? Isso. De duas opções. Ou viver temporariamente experiências tremendas na presença de Deus, ser um testemunho da presença de Deus, da glória de Deus, da fidelidade de Deus, do poder de Deus, por um momento, ou desejar deixar um legado para nossa posteridade. Entendamos o seguinte: o que Joiada tinha que fazer para governar até onde ele governou com fidelidade, ele fez. Só que a gente precisa entender que na nossa vida existem etapas.
nas nossas vidas existem etapas. E nessas etapas nós temos cada nível, né? Vamos dizer assim, cada etapa da nossa vida é um desafio diferente. E como nós falamos na introdução, e cada desafio vai testar o quê? A nossa fidelidade. Testando a nossa fidelidade, a nossa postura diante do desafio, vai determinar realmente o que almeja o nosso coração. Então, viver uma vida, né, temporária de sucesso é uma escolha nossa. Como também viver uma vida de fidelidade até o término da nossa vida também é uma escolha. A escolha nossa é deixar um legado ou simplesmente viver momentos, né, de êxtase emocionais, espirituais, momentos de gozo. Né? Então, a escolha nossa. Antes com o Joás, é o seguinte, ele começou muito bem. E aí a história a gente vai vendo, a gente vai desenrolar esse mistério aqui. Tiago Fernandes colocou aí, Tiagão, Provérbios 15:31, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É verdade, né? A gente precisa ter esse temor, não é medo, né, Tiago? Mas ele colocou muito bem ali, às vezes falta isso, né? A gente vai ver aqui na parte 1, eu não vou ler tudo, porque senão a gente perde muito tempo e acaba desesperado nos minutos finais. Mas a primeira parte da sessão da revista, ele vai falar sobre a trama, né, que a Thalia fez para poder usurpar o trono e conseguiu, de certa forma, durante esses períodos de 6 anos, aí, ficar à frente do trono de Judá. É importante também reforçar aqui, enquanto o evangelista estava falando, que dentro do propósito de Deus, da promessa de Deus a Davi, que os seus descendentes descenderiam, né, ao trono, a gente vai ver que se Joás não assumisse o trono, né, a gente vai ver que essa sequência seria interrompida. Né? E aí a gente vai ver que, enquanto o evangelista estava falando, comentando, que o reino, quando a gente falou lá atrás, na primeira aula, que foi dividido, né, reino de Judá e reino de Israel, mas a gente vai ver que o reino de Judá, o povo que seguiu, né, as tribos que seguiram, na verdade, com os filhos de Salomão lá atrás, eles sempre, na verdade, focavam na vontade de Deus. Né? Então, assim, por mais errado que eles fossem, mas havia um temor, pelo menos, como o Tiago colocou ali, em relação à vontade de Deus, que era justamente a descendência de Davi. Então, você vê que para Deus operar o propósito dele, ele faz o que ele fez, coloca uma criança de 7 anos de idade para reinar em Israel, para que os propósitos dele se cumpram, né? E aí acontece o que está na parte 2 agora da primeira parte da revista, que vai falar sobre a coragem que a gente falou aqui do sacerdote Joiada, né? Então, a Thalia herdar a perversidade de Acabe e de Jezabel para assentar no trono, como a gente falou. E o texto vai dizer aqui que quando Joás, essa atuação de Atalia, ele tinha 1 ano de idade, né? Então ali você vai ver que ele escapou, ele tinha 1 ano de idade, foi escondido numa sala por uma tia dele, né? Que era esposa do sacerdote, ficou ali 6 anos, como o texto diz aqui, e nesse período, evangelista, a revista diz aqui que Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis. Então, mesmo sendo muito novo, é importante a gente frisar isso. Ele não assumiu por assumir, né? Como criança, ele foi preparado. E aqui eu abro um parênteses aqui e jogo a bola para o evangelista agora, né, para cruzar, para ele fazer aí o gol, que é importante. Muita gente ainda achando que Deus vai dar a ele, né, algum tipo de benefício ou algum tipo de autoridade sem estar preparado. O texto diz que ele assume com 7 anos, mas você vai ver que ele foi ensinado e preparado pelo sacerdote Joiada para assumir o trono. Né? Como o próprio Jesus, como a gente falou algumas aulas aí, que foi aprender, né, foi encontrado aprendendo a palavra antes de começar também a desenvolver o seu ministério. E muita gente que perde aí a oportunidade de estar aprendendo, eu não vou nem dizer que na escola bíblica dominical somente, mas os estudos, e querem assumir posições sem estar preparado. Por isso que a gente vê aí
muita gente se arrebentando, evangelista, porque não tem o preparo. Né? É aquele que ainda está na sopinha, ainda está ali no miojo, não come o mocotó e acha que já está pronto para tudo. Né? É verdade. O tamanho do edifício é proporcional às bases, à estrutura, A né? base, a estrutura. Quanto mais estrutura para baixo da terra, mais você consegue ampliar o edifício para cima, É verdade. né? Porque senão não vai suportar o edifício, ele vai ruir. Então, realmente, as bases são muito importantes. É ela que vai determinar até onde você vai conseguir crescer, né? Isso aí é muito profundo. As nossas Exatamente. bases é que serão determinantes para poder limitar ou ampliar o nosso crescimento, né? Nós vamos crescer tanto quanto nós crescemos para baixo, preparamos a nossa estrutura e a gente precisa realmente de crescer. A gente precisa realmente meditar. Ontem eu estava lendo um livro sobre a história da igreja, interessante a história dos monges. Isso tem me chamado muita atenção, dos monges, né? Os monges apareceram no período que a igreja perdeu a espiritualidade, a igreja corrompida na Idade Média. E ontem achei interessante que eles tinham algumas práticas que a gente pensa parece até que é nova na igreja, mas não é não. Jejum, a leitura da palavra e oração. Então, esses monges, eles levavam muito a sério, realmente, a leitura da palavra, a meditação da palavra, a oração e o jejum. Fiquei lá E eles fora. reproduziam a oração, eles meditavam, tinha alguns que conseguiam memorizar os salmos completamente, todo o livro de salmos. Para você ver a importância que eles davam à palavra de Deus, né? E a É oração eles verdade. oravam diversas vezes no dia. Então, isso é fundamental. A palavra, a oração é fundamental para a nossa estrutura, para a nossa base, né? A gente não vai conseguir crescer muito se nós não tivermos uma base. A base é o que? A oração. E a base é a palavra. Eu acho interessante. É um dos entendimentos assim muito tremendo que o Espírito Santo me deu acerca da leitura da palavra da oração. Quando Jesus ele é interpelado pelos discípulos de João Batista, que eles perguntam assim: Mestre, por que é que jejuam muitas vezes os discípulos de João Batista e teus discípulos não jejuam? E Jesus fala: ó, enquanto o noivo está aqui, né, com a noiva, o esposo, o noivo não sentirá necessidade de jejuar, mas vai ter um dia que o noivo será tirado e a noiva terá necessidade, né, de jejuar. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, eles me têm, eu sou o verbo vivo, né? Eu sou a palavra viva, então eles têm a palavra. Eles têm a mim para poder os instruir a orar. Quantas vezes Jesus os levou para poder orar, né? Para poder buscar. As Então instruções, Jesus está né? dizendo o seguinte, ó, a base que eles precisam, eles têm. E eu estou aqui. Então, eu represento a palavra e eu os instruo a oração. Agora vai chegar um tempo que eu vou partir, né? Vou subir e eles terão que se virar. E aí, quando eles forem desafiados em certas etapas da vida deles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aí eles verão que vai chegar o momento deles, junto à oração e à leitura da palavra, eles jejuarem. Entende? É Ou verdade. seja, mas a base eles têm, que é o que? A oração e a leitura da palavra e o jejum, vem como um complemento. Né? Eu estou dizendo, eles têm a base. Exatamente. Se não tiver a base, não tem jeito. É a mesma coisa que você querer fazer a faculdade sem ter estudado o primário, sem ter feito o primeiro ano, o segundo ano, o segundo grau. E aí Exato. eu sempre achava estranho, né? Quando a gente começava a estudar, eu sempre falo isso, Brinco, quando era só números era muito bom, daqui a pouco chegou no segundo grau, começou a misturar letra com número, eu falava, caramba, mas e onde isso vai levar? E quando tu chega lá na faculdade é que você vai entender que tudo aquilo que você estudou é necessário. Se você não aprendeu lá atrás, não adianta. Na faculdade você não vai conseguir, né? Na faculdade de Jeová não é por acaso. Tudo aquilo que você aprende no discipulado, tudo aquilo que você aprende na escola bíblica dominical, tudo aquilo que você medita na palavra e o Pai te permite guardar, em algum momento
né? Se prepare. Em algum momento, tudo isso que você absorve aí, você vai ver que você vai precisar colocar em prática na sua vida ou no seu ministério, em alguma área da sua vida. Bom, na parte 3 a gente vai falar sobre a estratégia de Joiada, né? Que foi bem sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para com os capitães da guarda e no dia planejado por eles destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. A gente já leu aí. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança. O sacerdote, como homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover do seu templo, despedaçar imagens e altares e fazer aliança com Deus. É importante entender aqui que Joiada ele é bem sucedido na sua estratégia, porque a gente entende que existe ali a vontade de Deus, né? E o propósito de Deus. Quando nós estamos dentro de um propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, por mais evangelista que o desafio pareça ser grande, por mais que uma estratégia, amados, possa parecer ousada para você, mas quando você está na direção de Deus, até aquilo que você acha que é ousado demais, aquilo que é grande demais, o Pai te dá condições de você executar essa tarefa, esse plano, esse projeto. E mais, quando você tem autoridade e respeito das pessoas, dos homens, né, você ganha com isso aliados importantes. Porque o texto vai dizer Aleluia. que, embora Atalia reinasse com até rigor demais, né, cometendo as mesmas bárbaras que os seus antepassados fizeram, mas havia um respeito das autoridades, dos capitães da guarda, por exemplo, em relação ao sacerdote que não era, né, rei, não era descendente real. Então, você vê que quando você está dentro do plano de Deus, evangelista, o pai junta tudo, né? Ele elabora a estratégia, ele reúne, né, os aliados para defender ou para cumprir o seu propósito, né? É verdade. E a gente vê aqui duas coisas importantes, né? A destruição de algo e o restabelecimento de outro, né? A destruição do altar de Baal e o estabelecimento do altar a Deus. O altar, a gente pode dizer que o altar ele era uma espécie de termômetro espiritual para Israel. Eu costumo brincar para algumas pessoas quando as vejo, né? E aí, como é que está o altar? Muita cinza ou tem muita lenha? Costumo brincar com as pessoas. E por quê? O altar na Bíblia serve como um termômetro espiritual. Quer saber como é que está a espiritualidade do povo de Israel? É só olhar como é que está o altar, quem é que está sendo adorado. Esse é o termômetro, um dos primeiros mandamentos, né? Amará o teu Deus todas as coisas, etc. Não fará para ti mais cultura, etc, etc. Então, quer dizer, a adoração era de suma importância para a nação de Israel. E aqui a gente percebe a destruição do altar. Por quê? O que representa isso aqui? A gente precisa destruir, precisa retirar da nossa vida tudo que está nos atrapalhando no nosso relacionamento com Deus. Eu tiro, eu abandono tudo que me atrapalha. E aí, o altar da minha vida não pode ficar vazio. Eu tiro as cinzas. Não é isso? A cinza representa aí Baal, que era brecha, era pecado. Eu tiro as cinzas. O altar não pode ficar vazio. Uma vez que tem muita gente que começa a falar, eu deixei de fazer isso, eu deixei de beber, eu deixei de fornicar, eu deixei de falar palavrão, eu deixei de fumar, eu deixei disso, eu deixei disso. Tá, você deixou. Então você está tirando do altar todas as cinzas. E aí está colocando o quê? Né? Então a gente precisa tirar o que não presta, mas colocar aquilo que é necessário. Né? Simbolicamente seria a lenha. Porque quando a gente Para tira manter o tudo altar aceso, né? exatamente estabelece um altar para Deus, aí o fogo que incendeia. Entendeu? O Então é por isso fogo que Jesus arderá fala continuamente, né? no altar, Sobre é o altar e verdade. não se apaga.
Jesus no Novo Testamento mesmo fala que uma vez que uma pessoa é possessa por demônio, aquele espírito é retirado, você tem que vigiar, porque senão vem mais 7 piores. Então, quer dizer, tira o que é ruim e se encha da presença de Deus. Se esvazie do velho homem e se alimente do novo homem interior, homem renascido, homem espiritual. A gente precisa entender isso. Eu tenho que tirar algo e colocar outro. Eu tenho que me esvaziar. Até o hino que diz, né? Vamos lá, eu estou muito hoje, não sei se eu cansaço, eu estou bem. Eu vou me soltar aqui. Eu vou ter Percebe que que você está mais louvar. cansado hoje. Eu quero me Estavam te zoando ontem. esvaziar de mim. É o quê? Eu Ontem a gente quero. estava lá na igreja, ontem limpando, a gente estava te zoando ontem lá. Você e o Fabiano vão fazer parte do Ministério de Louvor. A gente vai ver com a bispa lá. Vocês estão louvando aí direto aí, doido para cavar uma vaguinha lá. A gente estava lembrando ontem lá. Elegemos o Juan para ver se o Juan consegue cavar uma vaguinha para você e para o Fabiano, né, no louvor. Então o louvor diz: eu quero me esvaziar de mim. É se esvaziar, né, de tudo que nos atrapalha e nos encher da presença de Deus. Preencher o vazio. É isso que eles estão fazendo aqui. Destruindo o altar que foi estabelecido para Baal e estabelecendo o altar para. Bom, a outra parte que a gente vai falar aqui agora são os feitos que Joás começa a executar. Entre os primeiros que ele executou foi essa reforma, né, do altar, instruída por Joiada, como a gente falou aqui, né? E é bem verdade que quando a gente está no propósito do Senhor, o texto vai dizer aqui que o reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava, né? A adoração a Baal havia sido incentivada pelos reis anteriores. Nenhuma manutenção foi feita no templo do Senhor. E por isso ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo, né? A gente vai ver aqui um propósito, né? Que você falou muito bem aí, o altar hoje são as nossas vidas, né? O que seriam aí, o evangelista, essas reformas aí no altar hoje, né? No passado a gente sabe que, como você falou, o altar era uma referência, né, para o povo de Israel no passado, né? E tanto que a prioridade aqui que você vai ver de Joiada como sacerdote é orientar Joás a restaurar o altar do Senhor, até para que o povo voltasse a se alegrar em ver, né? O que seria? A gente falando aqui de físico, né? Embora o físico no templo também é importante. Aqui você vê isso, né? A gente, por exemplo, está no Ministério de Bangu, né? Fazendo lá, a bispa está lá numa reforma para o aniversário da igreja. Paciência, a gente também está com a obra lá já também, querendo colocar o ar-condicionado no final do ano. Mas a gente sabe que aqui nesse texto especificamente não é um altar simplesmente físico, né? Mas a gente aplicar para os dias de hoje é o nosso altar que precisa ser instalado. Qual é o procedimento hoje, evangelista? Eu vou jogar para você. Eu sei que você está cansado, veio direto do serviço, aí nem descansou ainda, mas vamos aí. Né? Como é que a gente começa a restaurar aí o nosso altar, né, do Senhor na nossa vida espiritual? A gente sabe que o templo ele era de suma importância, a existência dele por Israel. A identidade espiritual do Só povo um de Israel minutinho, estava atrelada. evangelista. Vamos ver se o pessoal coloca aí nos comentários também o que eles acham aí também que é necessário para restaurar também o nosso altar hoje. Vamos participar aí também, o pessoal parou aqui. Enquanto o evangelista está falando aí, vamos ver o que o pessoal acha aí, o que é possível fazer aí para a gente restaurar o nosso altar. Vai lá, evangelista, desculpa aí. Não, amém. Então a gente sabe que o templo era de suma importância a existência dele, né? Ele fazia parte da identidade espiritual de Israel. O templo, o local da adoração. A mulher samaritana, quando se encontra com Jesus, ela inclusive expõe para Jesus essa questão do local de adoração. Ela diz: ó, nós que somos samaritanos, oramos no monte. Né? Os judeus dizem que em Jerusalém, onde é que se deve adorar? Aí Jesus vem com a máxima e diz: é chegado o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então,
E Jesus ele vai acrescentar até a questão de onde se deve orar, né? Ele fala nesse momento de adoração, como também em Mateus capítulo 6, verso 6, ele vai falar sobre oração. Ele vai falar, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará, né? Então, a gente percebe aqui, né, que eles fazem a arrecadação, ou seja, exigiu-se uma voluntariedade, né, na arrecadação, né, não vamos dizer assim, no investimento, para que houvesse a reparação, ou seja, houve necessidade de um investimento, ok? Então, transportando para os dias atuais, nós precisamos de investir tempo, investir Exatamente. tempo. Tem muita gente que está numa correria tão grande, investe no trabalho, investe no seu QI, na sua intelectualidade, nos estudos, etc., mas não investe tempo na sua devocional, na sua vida para com Deus, né? Então, aqui eu percebo o seguinte, que a gente precisa investir, né? A gente precisa investir. Enquanto nós estamos investindo na nossa devocional com Deus. Porque hoje, o altar a gente faz em qualquer lugar que nós quisermos. Na antiga aliança, os altares eram estabelecidos em locais que o próprio Deus determinava. O altar tinha um local que Deus determinava que ele fosse estabelecido, né? O templo tinha um local específico. Hoje não. Hoje nós podemos estabelecer um altar de oração e adoração aonde quer que nós quisermos, né? Aqui o meu altar de oração e adoração é no segundo andar dessa casa. Eu creio que lá em cima o fogo de Deus está lá. Quando eu boto o joelho no chão, sinto a presença de Deus muito facilmente, porque já é meu local de adoração, já é meu local de busca. É só lá que eu busco? Não, de vez em quando eu oro aqui, às vezes quando eu vou trabalhar de madrugada, quando eu coloco em oração lá no grupo, lá eu boto o meu joelho no chão em cima da cama mesmo, porque eu vou trabalhar, não consigo também ficar tanto tempo de madrugada orando, então a oração é bem curta, mas eu oro para cumprir o nosso propósito diário dos gaditos, né? Entendeu? Mas a minha devoção, meu altar de fato constante é lá em cima. E ali eu percebo que o fogo lá em cima queima. Porque já é um local que eu consagro a Deus de oração constante. Oração, oração. Né? E é onde Deus assim se manifesta, onde eu preparo as minhas ministrações, onde eu preparo as pregações, onde geralmente eu preparo as minhas aulas. E Deus tem me honrado nisso. Então nós precisamos investir, mas esse é investimento de tempo. Aleluia. Entendeu? Precisamos, né? Os nossos irmãos, os alunos que estão nos ouvindo, separe um tempo, comece com meia hora, ou se não 20 minutos, entendeu? Separe 10 minutos para leitura, 10 minutos para oração, começa devagarzinho, né? É o Devagar vai devocional, né? iniciando. Dá o devocional. Tenta fazer isso diariamente, entendeu? 10 minutinhos de cada leitura e oração. O Espírito Santo, daqui a pouco você cria, né, uma constância, você se torna alguém disciplinado e constante, e daqui a pouco você está aumentando anualmente, daqui a pouco isso vai se tornar normal para você, esse relacionamento com Deus, você vai ter gozo em adorar, gozo em ler a palavra de Deus, e você vai crescer certamente espiritualmente para a glória de Deus. A gente pode dizer aí que, como o Márcio falou assim, claro, mudar a postura e buscar essa intimidade com Deus. E o devocional, Márcio, né, reforçando o que você colocou aí, e o devocional é uma busca de intimidade com Deus. Né? O Lima também colocou aqui, não deixar que nada abale a fé, pois Deus trabalha no silêncio por todos nós. Exatamente. Quando você faz um devocional, quando você restaura o teu altar, eu acho que o devocional ele é muito importante nesse processo de limpeza do altar, de restauração do altar. Toda vez que você entra na presença, o Pai fala contigo, você deixa Deus trabalhar, né? Ali você entra num processo de limpeza, né? De um processo de aperfeiçoamento, chamando, não só de limpeza, mas como já foi falado aqui, acendendo a chama ali da presença do Espírito, né? Então, existem várias situações, né? A gente já falou aqui jejum, oração, palavra, nem se fala. E o devocional, ele
ele tem esse conjunto, né, importante nesse processo aí de limpeza, de restauração do altar, de se encher da presença. Tem muita gente que acha que se encher da presença é ir para a igreja. Né? Não, na igreja você recebe o combustível, talvez, para que esse altar se mantenha aceso. Mas isso por si só não mantém o altar aceso. Né? Ir para a igreja, assistir um culto, passar um período lá adorando a Deus, ele é um combustível, mas eles por si só, se o altar não tiver restaurado, não tiver limpo, né, não for a tua vida, o teu altar não for um ambiente propício, aquela chama que acende ali, ela se apaga facilmente. Tem muitos que saiu da porta da igreja, acabou, a chama se apaga. Então, para que essa chama se mantenha acesa, não basta só ir assistir a um culto, adorar a Deus no culto. Você precisa ter um processo de limpeza, que é um processo que Joiada, eu creio, trabalhou na vida de Joás, para que ele pudesse ali, durante aqueles 40 anos em que Joiada esteve do lado dele, permanecesse. A questão é que nós precisamos perseverar. Não é um dia, não é 2 dias, é a vida toda. Né? A tia Monique colocou aqui, o devocional de suma importância, ainda tenho essa deficiência, mas quando consigo fazer é fogo puro. Olha aí. Né? Monique, não é só você não, tá? Não fica preocupada com isso não, porque o que você passou aqui é o que muitas vezes algumas pessoas passam também. Tem pessoas que têm dificuldade, mas eu costumo dizer o seguinte, o mais importante é você perseverar, é você ir tentando, é você buscando. Uma hora, Monique, isso se torna algo comum, comum não, porque não é comum, mas se torna algo corriqueiro, vamos dizer assim, se torna algo prático na sua vida. Você já não vai conseguir Começa a fazer mais parte, viver exato. Como é que é? começa a fazer parte da vida, né? Começa a fazer parte, exatamente. Quando você menos perceber, isso se torna, na verdade, um hábito. Eu estava tentando lembrar a palavra aqui. Né? Isso Claro, se torna um hábito. Né? E aí, esse hábito positivo, né, ele vai ser algo extremamente importante para a nossa caminhada. Porque a gente vê ainda hoje muitas pessoas inconstantes, às vezes, na igreja, e você vê que a grande maioria dessas pessoas inconstantes são pessoas que não têm hábitos saudáveis no lado espiritual. Tem pessoas que têm hábitos saudáveis na sua vida humana, física, se alimentam bem, fazem exercícios físicos, vão para a academia, se sentem lá muito bem fisicamente, né? Tem bons hábitos fisicamente, mas não possuem bons hábitos espirituais. E o devocional é um hábito espiritual de suma importância para que esse hábito positivo possa acontecer. Né? Então, é, o que a Monique passou aqui é o que acontece com muitas pessoas. Às vezes você faz. Tem dia, Evangelista, que a gente está mais cansado, tem dia que a gente está mais animado, tem dia que a gente fica 1, 2 horas, às vezes, no devocional, tem dias que a gente está realmente numa situação mais coisa. O importante é o hábito. Né? É como você é falou numa verdade. aula aí, é como se fosse escovar dente, pentear o cabelo quem tem cabelo, né? Porque nem todo mundo tem mais cabelo, né? Se alimentar, comer, tá quase, tem uma restinha ainda aí, né? Mas se torna um hábito, né, Evangelista? É verdade. É Bem, porque o que acontece? É a fase do rompimento, né? A fase do rompimento. O salmista no Salmo 119, o verso de número 67, ele vai dizer, né? Antes de ser afligido, andava errado. Agora guarda a tua lei. Tem muita gente que só faz devocional quando está atribulado. Tem muita gente que só é busca Deus quando verdade. está atribulado. Quando passa por tribulação, quando passa por adversidade. Aí fala, cara, tem que buscar Deus que não está dando, não. Estou sofrendo muito, entendeu? Aí vive Aí é os nessa famosos que vão para o dependência. culto, até a gente fala no dia de culto. Exatamente. Então, até que isso seja quebrado, é um processo, né? Até que seja cobrado, quebrado é um processo. Até que se torne um hábito, entendeu? Até que se torne um hábito. Depois que você consegue romper isso, não espera a coisa apertar para poder buscar a Deus, se torna uma coisa maravilhosa, né? Você não consegue mais ficar sem buscar a Deus. É uma É verdade. necessidade, como você falou. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi tomar o meu café. Minha Patrícia tomou um café junto, corrido, mas nem tão junto assim, né? A gente, né, tomou um café aqui. Então, quer dizer, a primeira coisa, porque já é um hábito, já faz parte da nosso cotidiano.
Então, quando você inclui Deus na tua vida diária, né, ler a palavra e orar, você, quando não fizer, você vai sentir, assim como você sente fome, apetite por não ter tomado café ou almoçado, você começa a sentir fome e apetite espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o teu Aleluia. homem espiritual, o teu homem interior, almeja pela presença de Deus, almeja pela palavra de Deus. Você começa a viver justamente aquilo que Jesus falou para Satanás em Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem. Que homem? O homem de Deus. A É gente não, verdade. vamos observar, realmente, nem só de pão verá o homem, assim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente consegue viver, mas o homem de Deus, ele passa a não mais conseguir viver só com alimento natural. Ele necessita do pão do céu, da palavra de Deus. Ele necessita de estar envolvido na atmosfera espiritual de adoração ao Senhor. Ele tem essa necessidade de adorar, de louvar a Deus, de buscar ao Senhor diariamente, porque já faz parte dele. O homem espiritual dele ativado ao mesmo, por isso diariamente. É verdade. A tia Monique colocou aqui que o devocional dela às vezes é no banheiro, no trabalho, né? Como ela está de plantão. E isso já mostra, ô Monique, já que você está buscando criar esse hábito. Quando a gente sente desejos, né? Aleluia. Quando a gente está fora de casa, quando a gente está num ambiente desproporcional, ou que não é tão propício assim, mas que a gente almeja Deus, a gente deseja, o nosso espírito, né? Deseja Deus, mesmo quando você está num banheiro de trabalho, como você está falando, isso é bom. A gente comete um erro muito grande, a gente se distancia muito de Deus, porque a gente acha que, né, tem que ser daquele jeitinho, daquele modo. A gente falou até isso no último discipulado com os gaditas, né? Muitas pessoas cometeram esse erro, principalmente na oração, porque acha que tem que orar igual o bispo, orar igual o pastor, né? Porque tem que orar. Não, a oração é muito simples, né? A gente comentou sobre isso no estudo O pessoal bíblico, foi gostou até a muito aula dessa que aula. exatamente, a gente comentou sobre isso lá no estudo que a gente deu. As pessoas erram por causa disso, né? Porque elas ficam, falei sobre isso esses dias também, a gente quer fazer muita comparação, né? A gente quer muito fazer comparação. Quarta-feira agora eu comentei sobre isso na oração que nós estamos fazendo toda quarta com os ministros ali na igreja. Eu falei sobre isso. A gente erra muito por isso, de querer fazer essa comparação, tá? Então, assim, é importante a gente fazer, mas eu creio, Monique, que o Espírito já está aí. O Lima colocou que as pessoas querem que Deus esteja constante em sua vida, mas ela própria não consegue retribuir esse amor diário a Deus. É verdade. E nunca vamos É o conseguir, não, Anderson, tá, Lima? pastor. É o Anderson? É o Ah, irmão esse do é o Lima. Anderson. É, Esse é o Anderson Simão do Lima. Ah, tá. é o Portão. É o Limão, é o Limão. É isso, né? É. Então, assim, é verdade. A gente quer muito de Deus e a gente dá pouco a Deus, né? E, inclusive, o próximo tópico aqui fala sobre a fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante que a revista fala aqui na arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. É o tópico 2, né? Ou seja, a maneira como você administra. Aqui está falando de dinheiro, tá? Mas eu vou, Reinaldo, falar aqui uma coisa. A maneira como nós administramos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para administrar, isso conta muito. Aqui a gente falou dos tesoureiros reais. É Mas o verdade. que é que Deus tem colocado, né, nas nossas mãos que nós estamos administrando mal? E às vezes a gente fala assim, mas eu não sou líder, eu não tenho ministério ainda, ou eu tenho ministério. Mas não é só isso. O que Deus tem colocado para mim e para você, claro, cada um com o seu peso de responsabilidade, e que nós não estamos fazendo com fidelidade. Né? Isso é muito importante. Aos tesoureiros foi dado essa responsabilidade ali no reinado. Mas trazendo, como eu gosto de falar para os dias de hoje, Deus tem colocado algumas coisas nas mãos de alguns
que estão simplesmente levando de qualquer maneira. As coisas de Deus não foram feitas e não são feitas para serem levadas de qualquer maneira. Por menor responsabilidade que, na verdade, seja dada, se ela vem da parte de Deus, nós temos que fazer com o máximo de empenho possível. Um erro que muitos têm cometido, se esquecem que não é para homens, é para Deus. Né? Tudo que eu e você fazemos é para Deus. Quando você faz para o homem, eu já falei aqui, quando o homem te diz não ou fala alguma coisa que você não gosta, você para de fazer. Tudo que tem que ser feito tem que ser para Deus. Se você está na obra em outro ministério, em outra Aleluia. igreja, se Deus colocou algo na tua mão através do anjo da igreja para fazer, faça não para o homem, faça para Deus. Ainda Glória a que, como Deus. já falamos aqui, a glória não venha para você, a glória é sempre de Deus. Ainda que o homem se senta, ainda que o homem te ignore, mas quando fazemos para Deus, aleluia, nós simplesmente Glória. estamos fazendo para aquele que é o dono da obra. Porque o verdadeiro dono da obra não é o pastor, não é o dirigente, não é o bispo, não é o apóstolo. O dono da obra é sempre o Senhor, tá? A... Isso, a Monique já até respondeu aqui. Irmã Carla, graça e paz. Todo domingo, 9 horas da manhã, de 9 até mais ou menos 10h30. A gente às vezes passa um pouquinho na hora do almoço aqui, mas a gente está aqui todo domingo, de 9 às 10h30. E também todas as aulas anteriores estão no canal no YouTube, tá? Só procurar o meu nome lá. Todas as aulas, todas não, a gente tem várias aulas lá, mas a gente está na aula 5, se eu não me engano, no canal. Hoje ainda, se Deus permitir, eu vou publicar a aula 6, mas a gente publica as aulas anteriores sempre lá no nosso canal no YouTube. Todas as aulas estão lá, desde o início que a gente começou a fazer a Escola Bíblica Dominical online. É só fazer uma maratona Evancleflix e pronto. Você já vai ver tudo quanto é aula. Tem Reforma Protestante, tem o último estudo que eu esqueci até agora o que foi, antes desse. Tem todos os estudos lá, amém? Pentecostalismo. Pentecostalismo, exatamente. Está tudo lá no nosso canal também no YouTube. Dá até para quem tem Wi-Fi em casa, internet, ver na televisão. Os irmãos aí, igual a Raíssa. Raíssa, eu sei que você não está online aqui, mas a Raíssa falou que ela sempre vê pelo canal lá no YouTube. Ela acha melhor ver com o varão lá na televisão, assistir as aulas com calma depois. Só é ruim porque a gente não tem a participação de vocês lá no canal ainda. Mas em breve, se Deus permitir, a gente vai abrir o ao vivo no canal. E aí os irmãos que gostam de assistir pelo YouTube lá, eu sei que é melhor porque dá para ver também pela televisão, né? Pastor, Mas é por aí, né, é só evangelista? bem. É, pastor. Só Hoje ela para. está aqui, ó. Hoje ela está aqui. Quem? Raíssa, falei dela, ela está aqui, ó. Nossa irmã Raíssa e o Léo. Falei, hoje ela Ah, está aqui, ó. Botou aqui, tô aqui, pastor. Viu? Tava de agente secreto, Reinaldo, eu não vi. Vai saber. é um comentário bem rápido, para a gente avançar, que a hora já está avançada, sobre a questão da administração. Semente que não é plantada morre. Exatamente. Semente que não é plantada morre. Gosto muito do texto do Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Você vai dizer: eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, é pegar a semente, plantar ela, valorizar. Né? Jesus, ele fez isso com os apóstolos, os desafiou perguntando: quem diz os homens que eu sou? Entende? Então, se Jesus perguntou a eles, é porque eles sabiam que algum deles teria um discernimento de dar a resposta correta. Todos não tiveram, mas um teve. Um tendo, os demais aprenderam com o discernimento que Deus deu a Pedro. Olha que coisa interessante. Entendeu? Então, os demais apóstolos aprenderam com o discernimento que Deus deu a Pedro acerca da identidade de Cristo. Então, é assim que Deus faz. Ele investe em nós e cobra de nós o que ele revelou. Né? Então, é muito importante. Valorize as sementes, valorize os investimentos que Deus faz na tua vida. Aleluia. Amém. Ó, os agentes secretos hoje apareceram. Silvana, você não tinha dado um glória ainda, Silvana, hoje. Silvana apareceu aí, já colocou o link do canal. Olha que benção. Para a glória de Deus. Zenaide está aí também. Zenaide, né, testou positivo para a Covid. Nós vamos estar no final da live aqui, com certeza, fazendo uma oração aí pela tua vida em nome de Jesus. Amém? Silvana, estou com saudade já de novo, hein? Já não estou te vendo. Mas eu sei que está no mistério aí. Então vamos lá. Reinaldo, para a gente finalizar aqui, já são 10h23 aqui, vamos falar sobre a parte ruim, né? Agora, sobre o declínio aí
de Joás, né? Os irmãos falam assim, mas a gente tem que falar a Bíblia para falar a verdade, não adianta, né, Márcia? A Márcia está aí também. A gente não pode falar só da parte boa, né? Quem acompanha aqui, eu já falei, a gente dá uma voadora santa, né? A gente de vez em quando aí dá uns né, mortais aí, porque não tem jeito. Se a gente não fala, na verdade, essas coisas, né? A gente está omitindo aqui a verdade, né? Uma É certa irmã verdade. ela me mandou uma mensagem no privado aí esses dias, né? Glorificando a Deus porque a gente rasga o verbo mesmo, né? Não conheço nem a irmã que mandou, mas de vez em quando tem algumas pessoas que me mandam mensagem no privado, ou pedem um WhatsApp e conversam comigo no WhatsApp sobre as aulas, né? E ela comentou lá que ela gosta de assistir as aulas, acha até que ela assiste depois, mas ela falou que ela gosta muito de assistir porque a gente fala mesmo o que tem que falar, né? Fala a verdade, a gente não se esconde, né? Como ela comentou lá. E não se esconde mesmo não, né? Você que está assistindo depois aí, a irmã, e os irmãos que mandam mensagem, é assim mesmo. Quem assiste todas as aulas, nos acompanha, sabe, né? Uma cajadada santa, que a Roberta colocou aqui. Meu Deus. Mas é a verdade. A gente não fala que só uma parte boa, né? E nem se esconde atrás aqui de um evangelho de mar-de-rosa que alguns infelizmente pregam, né? Então a gente é obrigado a falar a realidade. E a realidade hoje é que Joás, né, evangelista Reinaldo, enquanto Joiada era vivo, ok. Agora o texto vai dizer aqui na parte 3 que a história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar a ídolos e a confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e a sua desobediência resultaram na falta de prosperidade no reino, na perda da sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração que o levou a ser assassinado, né? Então, a cajadada santa que a tia Roberta colocou aí, né, às vezes ela é necessária, né, para que justamente esse tipo de coisa não aconteça, né, evangelista? Porque é muito ruim você ver, e muito frustrante também, você ver uma pessoa começando muito bem e daqui a pouco você perceber um declínio espiritual tão grande e você daqui a pouco olhar e aquela pessoa está fora da presença, né? Eu não consigo, evangelista, né? Você vai comentar aí, ficar tranquilo. Hoje a gente tem as ferramentas que são as redes sociais. Eu não consigo olhar para alguém nas redes sociais que antes estava na presença, era um adorador, uma adoradora, era um homem, uma mulher de Deus usada, e hoje ver essa pessoa fora da presença, às vezes, né, em situações completamente aí fora da direção de Deus, e ficar tranquilo com relação a isso, né? Há um tempo atrás, eu entrei no propósito de oração por esses tipos de vidas, né, que se afastaram, e eu confesso a você que eu estou pensando seriamente aí mais uma vez abrir um propósito de oração e jejum por essas vidas, porque é muito triste, né? Acessar as redes sociais e ver pessoas que às vezes caminhavam até próximos ou ao teu lado no ministério e hoje estarem fora da presença. Não para julgar, porque é muito fácil para a gente julgar, mas é muito triste você ver como aconteceu no reinado de Joás, um declínio tão grande que leva às últimas consequências, né? A Cristal colocou que é o que temos que engolir muito para o nosso próprio crescimento espiritual. Aí, Reinaldo, tá Giló. parecendo o Zagalo, né? A gente tá parecendo o Zagalo, né? Não tem que nos engolir, Reinaldo, né? Só Jesus. Amém? Mas não é triste, Reinaldo. A gente vê, né, às vezes, um processo maravilhoso, como foi o início, 40 anos, Reinaldo, e daqui a pouco você vê essa pessoa fora, nas drogas, na bebida, às vezes na prostituição. Eu não consigo olhar para isso, e as redes sociais ela acaba entregando muito disso, né, e me sentir tranquilo em relação a isso. É verdade. Inclusive, Jesus, ele, procurando aqui, João capítulo 15, verso 5, ele diz assim, ó, eu sou a videira, vós as varas. João 15, 5. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, né? Porque sem mim nada podeis fazer.
Então, o que a gente percebe aqui? Né? O sacerdote Joiada morre. Quando morre, infelizmente, a vida espiritual de Joás declina. Ele se torna infiel. E aí a gente retorna lá no início da aula. A gente precisa das... Ele, Joás, teve influência do sacerdote, teve influência de sua mãe, teve influência dos conselheiros. Mas nesse tempo subentende-se de que ele não soube separar a influência que o homem exerceu sobre ele, que os homens exerceram sobre ele, da influência que o próprio Deus exerce sobre ele, que ele teria que exercer sobre ele. Entende? Ele não entendeu de que ele não dependia da sua mãe, não dependia do sacerdote, nem dos seus conselheiros. Ele precisava dele. Só que ele criou subentende que ele criou uma dependência de pessoas. A todo tempo, subentende que ele ia falar, ó, isso aqui tá errado, hein? Ó, você tem que ir por ali, hein? Ó, você tem que... Todo momento alguém teria que ficar redirecionando ele. Aí torna a reproduzir aquilo que você falou. São bebês. Ele era um bebê espiritual. Ele não soube crescer. Ele não soube amadurecer. Ele não soube absorver a experiência com as pessoas que ajudavam ele, estavam acertando eles. Ele não criou uma estrutura para que depois que tivesse a ausência destes, ele continuasse caminhando com seus próprios pés. Ele criou uma dependência dos homens, de tal maneira que ele agora se torna um infiel. A gente precisa entender qual o nível, ou até onde pastores, ministros, esposa, filho, marido, até onde essas pessoas exercem influência sobre nós. E até em que proporção nós estamos tornando essas pessoas uma muleta para mim. Tá? As pessoas não podem ser moletas para nós. As pessoas têm que ser ajuda para nós. Então, ele não soube diferenciar isso. E por isso que, infelizmente, ele viveu igual ao período dos juízes. O período dos juízes, eles também não entenderam esse processo. O povo de Israel, ele viveu por cerca de 300 anos sendo liderado por juízes. E perceba que todas as vezes que se levantava um líder, o povo levantava um líder, o povo ficava fiel. Quando esse líder morria, o povo novamente morria no pecado. Aí passava por um processo de tribulação, de vergonha, de luta, de aflição, aí começavam a se arrepender. Né? Aí orava, Deus se arrependia. Aí Deus vinha com refrigério. Aí Deus levantava outro juiz. Aí o povo, novamente, processo de fidelidade, esse juiz morria, eles incorriam novamente em infidelidade. Entendeu? Então, a gente precisa entender que homens são instrumentos que Deus... Olha só isso aqui, hein? Vou repetir aqui, pausadamente. Homens são instrumentos que Deus usa para nos ajudar. Porém, não são eles fonte. Os homens não são fontes. Homens são canais. E às vezes esse canal se fecha por causa da infidelidade de homens. E aí? Se eu me tornar infiel, como é que você vai receber de Deus se a fonte está fechada? Entende? Então a gente tem que aprender que homens são instrumentos de Deus para nos abençoar e nos mostrar que nós podemos ir diretamente na fonte. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Eu preciso de pastor, eu preciso de um irmão para poder de vez em quando me redirecionar, sim. Eu preciso de amigos verdadeiros, sim. Mas com todo respeito, não dependo de ninguém, dependo de Jesus. Eu preciso dos homens, porque os homens podem me deixar. Os homens podem me frustrar. E se eu for depender dos homens, eu vou acabar me frustrando e caio igual o Joás. Então, é essa diferenciação que esse elemento que Joás não teve. Ele não teve. Morreu, ele infelizmente, ao invés de se aproximar ainda mais de Deus, porque teria uma dependência ainda mais de Deus,
ele, infelizmente, vamos dizer assim, ele perde, ele se torna alguém infiel. Diferentemente de Isaías, para poder passar a palavra do Senhor, Isaías 6. A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias era um parente de Isaías. E a Bíblia diz que ele teve uma visão. Ou seja, antes da morte de Uzias, ele não tinha uma visão espiritual com Deus. Alguns dizem até que ele se garantia no seu grau de parentesco com o rei para poder falar o que ele queria. Quem é que ia mexer com o profeta, que é parente do rei? Mas quando o rei morre, agora ele é obrigado a depender de Deus. E a pergunta é, quando Deus tira alguém que a gente está tendo muita dependência dele ou dela, qual é a nossa postura? Buscar mais a Deus ou recuar? Para a gente concluir aí, né, eu já citei aqui o próprio Josué, a postura diferente de Josué. Josué estava. Moisés morreu, né, Josué capítulo 1, e Exato. Deus levanta Josué. Né, e interessante que Josué, ele, diferentemente de Joás, é claro que a gente aqui vai deixar bem claro a falta de referência ou a perda de uma referência é sempre um baque, sim, né? Embora, como a Tia Monique colocou ali, a gente não pode se garantir nos homens, né? Existe um erro, o Reinaldo, para a gente finalizar aqui, que já são 10h38, existe um erro muito grande que as pessoas falam maldito homem que confia no outro homem. Não é isso que o texto diz, né? O texto fala maldito homem que confia no homem, em si próprio. Né? É claro que não confiar em si próprio já me remete a também ter uma preocupação com os demais homens, mas o sentido do texto está falando no se garantir em si mesmo. Né? Esse é o contexto da palavra. Né? E evidentemente que a gente precisa entender isso. E Moisés morreu, mas Deus falou, Josué, levanta, né? Porque agora a responsabilidade está com quem? Está contigo. Só tenha o cuidado, Josué, de guardar os mandamentos, de meditar na lei do Senhor como Moisés meditou, de me ser fiel, de manter a tua fidelidade comigo, para que a gente possa continuar. Fora isso, eu estou contigo, né? Eu vou estar contigo todos os dias. Então é isso que a gente precisa entender, né? É saber que independentemente da situação, Deus vai sempre estar conosco, né? É triste porque qual foi o fim de Joás, né, nisso tudo? A morte, né? Perdeu a força no reino, né? Veio um inimigo, saqueou os bens, né, que o Joás havia juntado durante os 40 anos, saqueou. Pessoas próximas a ele acabaram conspirando, diferente do que aconteceu lá atrás, no início, como o evangelista citou aqui, do que foi feito para que ele assumisse o trono, de ser guardado, de ser protegido, ele perde a proteção. Tem muita gente desprotegida espiritualmente. Né? Então, assim, infelizmente, a gente vê quais foram as consequências pelo fato de não ter se mantido fiel. Né? É o famoso dar uma voltinha ali e voltar. Essa voltinha fora da presença, às vezes, é o que leva à ruína ou até mesmo à morte. Né? Então, assim, a gente vê o quão importante independente do tempo, você se manter fiel às coisas de Deus. Né? Referências são importantes, como o evangelista falou aqui, a gente já comentou, nós não somos dependentes do homem, somos dependentes de Deus, mas Deus usa o homem. Já falamos aqui também hoje que não adianta ser convencido, precisamos ser convertidos. Na minha opinião própria, Joás era um convencido, mas não se converteu. Uma pessoa convertida, na minha opinião, eu posso não estar junto com o meu presidente da igreja, o bispo, o pastor que seja, mas mesmo não estando ninguém me vendo, quando eu sou convertido, eu continuo seguindo as mesmas instruções que foi me dada. Quando eu sou convencido, eu só faço quando eu estou na frente. Foi o que aconteceu, Joás. Quando eu sou convertido, eu posso não ter ninguém do lado, mas eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim, habita dentro de mim, e é Ele quem comanda as nossas vidas. Amém? Então, assim, tem mais alguma coisa, evangelista, a falar ou a gente pode encerrar? Tem, só para Fala aí, finalizar, então, o por favor. último tópico aí, a conspiração e morte do rei, do reinado, né? Sim, Lá na porque quando a gente já conspiração e falou, morte. eu pulei. Diz assim, só o início, ó, a idolatria de Joás, parou aí? Ah, sim, voltou. A Isso. idolatria de Joás preste bem atenção nisso aqui, olha só que interessante. A idolatria de Joás
teve início após o quê? A morte do sacerdote Joiada. Isso aqui a gente não pode deixar passar. Não podemos deixar passar. O que revela isso aqui? O que leva alguém da noite para o dia voltar da fidelidade para Deus, voltar à idolatria? Da noite para o dia. Morre alguém, ele volta à idolatria. O que isso revela? Isso revela que em todo o reinado de Joás, ele dividia o coração dele, e que uma parte do coração dele era voltada para Deus, e a outra parte era voltada para a idolatria. E quando o sacerdote morre, ele só revelou o que tinha mais potência e o que tinha mais influência na vida dele em todo o reinado. Eita, isso é muito forte. Quando ele perde o seu tutor, isso só revelou o que sempre estava no coração dele todo esse tempo de reinado. Ele nunca teve coragem para poder colocar para fora. Ele nunca teve coragem de resolver. E aí, meus amados irmãos, nossos alunos, né? Isso é de suma importância. Nós entendermos que o que eu não resolvo hoje e que eu sei que precisa ser resolvido, se eu botar por debaixo do tapete, lá na frente eu vou ter que resolver. E o problema enquanto hoje, né? Enquanto é hoje, essa situação está menor. E se eu cresço ministerialmente, profissionalmente, eu começo a crescer. O edifício começa a se estabelecer. Só que com problema nas bases, amanhã o problema se tornará muito maior. Aleluia. Então, eu fecho aqui a minha palavra e minhas considerações finais sobre a aula de hoje, dando um alerta. Conserte. Qual é a área da tua vida que precisa ser consertada? É de ordem conjugal? É de ordem financeira? O que é de ordem ministerial? O que é que precisa ser consertado? O que é que te persegue? O que é que todo momento peleja e divide o teu coração para com Deus? Você fala, cara, agora eu divido isso aqui com Deus. O que é? Não avance sem antes resolver. Vai avançando? O que o rei não entendeu? Ele sou no rei. Cada ano se tornava mais notório, mais notório, mais notório. Como ele estava obtendo êxito no seu governo, ele acabou achando que talvez o problema de idolatria que estava entranhado dentro dele não fosse tão importante. Ele deixou de lado. Aquelas pessoas pragmáticas, está dando certo, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, porque está dando certo. Não é porque está dando certo que não precisa ser resolvido. Vamos resolver nossas bases, vamos consertar a nossa vida para que Deus continue nos fortalecendo e nos fazendo crescer. E mais, o problema não é crescer. O problema de Joás, meu pastor, não foi crescer. Crescer, ele cresceu. O problema de quem não trata das pendências é manter-se no poder, é manter-se na posição de alguém honrado, exaltado, é manter-se no sucesso, manter-se em cima. Só se mantém, só consegue se manter, só consegue perseverar. É só quem, no decorrer da caminhada com Deus, conserta as suas pendências. É sincero. Bom, semana que vem, se Deus permitir, quem gosta de jiló aí, comenta aqui. A tia Monique falou que come jiló até no trabalho lá, jiló santo. Então, quem gosta de jiló, quem gosta de... A tia Roberta colocou aqui, cajadada, se não me engano, santa. Quem gosta disso tudo, voadora santa aí, se prepara, porque semana que vem a gente vai falar sobre o cativeiro de Israel, né, do Reino do Norte, primeiramente. A gente vai ver as consequências aí, vamos debater bastante coisa.
né, no nosso estudo, a Cristal colocou já ali, eu amo Giló. Né? O Giló normal eu odeio, já falei. Mas o Giló espiritual eu como com a maior alegria. Vai vir muito Giló, tem muito Giló para a gente comer. Não sei se Giló descasca, né? Eu sei que quem gostava de Giló era passarinho, agora eu não sei. Né? Mas tem muito Giló, época que eu tinha passarinho, né? Eu comprava Giló para os passarinhos, mas eu não comia não. Né? Depois que eu abri mão de guardar passarinho aí em gaiola, aí eu não compro mais Giló, nunca mais comprei Giló, né? Mas quem gosta de Giló, o pessoal tá colocando aí, tia Roberta, Márcia, tá pedindo oração também, Zenaide também tá pedindo oração, que a gente vai orar já. Então, ó, se prepara, porque o que vai faltar nos próximos estudos, aí, nas próximas aulas, são Giló, né? A gente vai falar muita coisa aí que levou Israel finalmente ao cativeiro, né? Babilônico. A gente já sabe que, né, dois cativeiros aí que nós passamos foi o egípcio, lá no início da história, né, do Êxodo. Agora a gente vai falar sobre o cativeiro babilônico aí, e a primeira légua que foi aí no Reino do Norte, né, levado cativo. Então se Na prepara. verdade, é o Reino do Norte. Isso aí, então O primeiro é Reino o do Reino do Norte. Norte, no caso é a Síria, né? É a Isso. Síria, Ah, tá, o primeiro. é o Reino do Isso, Norte. primeiro Assíria. Isso aí, esqueci, confundi, desculpa. Eu já estou pulando aqui, eu fui ler as próximas aulas aqui, aí eu já É. estava pulando aqui. Mas então, na próxima aula, se prepara, que a gente vai ter aí tudo, né? Quem perdeu as outras aulas, como a nossa irmã Carla, tá no nosso canal, a Silvana já colocou o link aqui, né? A tia Júlia também está aí online também. A gente está orando também, tá, Júlia? Falei com a tua mãe, graças a Deus você está melhorando, né? Também testou positivo essa Covid aí, Delta. Até por isso, evangelista, eu comentei com o evangelista Reinaldo. Eu passei para o conselho para a gente poder ver se voltava a EBD presencial. E o conselho decidiu que só ano que vem, então a gente tem até o fim do ano ainda junto aí na nossa escola bíblica dominical online, né? Para a gente poder continuar participando, vamos continuar por aqui. Criamos esse sistema aí da tecnologia, eu faço daqui, Reinaldo faz de lá. Eu sinto falta, de vez em quando a gente vai marcar junto aí, mas a princípio a gente vai estar fazendo. Domingo que vem eu ainda tem que ver, Reinaldo, porque é aniversário do Ministério de Bangu, então vamos ver como é que a gente vai fazer isso, se a gente vai ter ou não, mas a gente vai estar orando em nome de Vai ser Jesus sábado e domingo, para que a né? A gente possa. festa. Exatamente, sábado e Vai ser domingo. sábado e domingo. Sábado Sábado e e domingo. domingo, Isso. Então, amados, você que chegou até aqui, nós vamos orar ao Senhor. A gente orou no início, mas a gente vai fazer uma oração agora. Vou pedir para o evangelista fazer essa oração. Patrícia está disponível aí, não, né? Não, tá. Tá Ela não, né? tem esse serviço, tem exigido muito dela, tem exigido muito. Nossa. Não, tá na benção. Só se ela estivesse por perto aí, a gente Não, ia tá tentar deitada ainda. aproveitar Tomamos um ela. café juntos e ela foi deitar para descansar. Tá na benção. Sempre... Depois você também vai descansar também, que você chegou aí cansado. Dá para ver que tu tá aí cansado do trabalho. Para quem não sabe, o evangelista trabalhou aí também a noite toda, desde ontem, né? Trabalhando É, e veio direto do trabalho, direto aí para estar conosco na EBT. Bem, então eu espero em Deus que você possa receber essa palavra aí da parte de Deus, manter-se firme. A gente está ainda em dias muito difíceis, está Zenaide positivo, Júlia, Raíssa que está nos acompanhando aí está se recuperando, o Léo ainda está nesse processo de recuperação, estamos orando também todos os dias aí, a gente tem alguns irmãos lá de paciência com uma Belinha também, que eu falei com ela ontem, graças a Deus está bem, mas a luta ainda não acabou, essa guerra ainda não foi vencida, e a gente está nesse propósito de oração pela vida dos irmãos. Não só por isso, né? Porque não é só a Covid, a gente tem vários processos, várias lutas, várias enfermidades. Acabamos de perder, como a gente falou semana passada, o nosso irmão aí, Luiz Cláudio, que não foi de Covid, né? Foi de outra enfermidade. Então não é só a Covid, tem várias enfermidades, como a Márcia colocou em pedido de oração também, se não me engano, pelo seu filho. Amém? Então, independente do que você tenha, nós vamos orar agora rapidinho para a gente terminar. E eu creio que a gente vai continuar. Vamos colocar o nome de vocês aí no livro de oração. Se tiver alguém da intercessão aí, coloca também o nome dos nossos irmãos no Ministério de Intercessão para que a gente possa continuar. Márcio, obrigado, parabéns aí pela conquista do café com o rei, que ó, não é fácil não, estou na fila ainda aí esperando, mas parabéns por ter conseguido aí para a glória de Deus. Ei,
Tá contigo, ora aí, então, para a gente terminar, depois eu dou a bênção apostólica, então, e termina aí a nossa EBD. Bem? Amém, amém. Oremos então. Pai, queremos antes de tudo te Aleluia. agradecer por essa Sim, manhã Deus. abençoada, onde Glória a nós Deus. pudemos meditar na tua palavra, fazer a Sim, a exposição da tua Deus. palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Lâmpada para os nossos pés a tua palavra, É verdade. e luz para os nossos caminhos. Tu Aleluia. antes de ser afligido, andava errado, e agora aguardo a Sim, a tua Deus. palavra. Deus eterno, hoje nós ministramos a tua palavra, e como a tua palavra, de forma simples, mais profunda, penetrou no nosso coração, nos trazendo Sim, a Deus. luz sobre a importância, ó Deus, de estarmos a todo momento buscando depender de Ti e receber auxílio e ajuda dos nossos Aleluia. irmãos que são instrumentos usados em Tuas mãos, para Sim. que assim possamos crescer na graça e conhecimento do Senhor, até que cheguemos à estatura de varões, de varoas, meu Pai Sim, eterno, Deus. aprovados, meu Pai, perfeitos para a glória do Teu nome. E o perfeito não quer dizer que não erra, mas maturidade, Sim, a crescimento. Deus. Ó Deus eterno, então o nosso objetivo é este, é crescermos, para que assim possamos, em cada etapa da nossa história, em cada Sim, a Deus. etapa da nossa vida, amadurecermos mais para que o Senhor possa confiar mais em nós, porque a quem muito é dado, Aleluia. muito é cobrado. E nós não temos medo da cobrança, meu Pai, nós queremos que o Senhor invista mais e mais em nós. Pai eterno, Aleluia. neste momento queremos te pedir pela vida do Leonardo, pela vida do Pedro, pela vida da Júlia. Oh, Deus, em Sim, nome Deus. de Do Jesus, Zenaide, flua Pai. com a unção do teu Espírito Santo sobre o Sim, corpo de cada Deus. um deles, em Toma a nome tua de Jesus, serva, teus servos em tuas mãos. dando saúde, dando vigor, em Sim, nome de Jesus Deus. Cristo. Naragasto, que de ovagada sempre. Flua com a unção do teu Espírito Santo sobre a Sim, mente, sobre Deus. a alma deles, arrancando todo pensamento, sentimento que não provém de Sim, ti. Deus. Flua com a unção do teu Espírito Santo sobre o espírito Sim, deles, Deus. ativando, renovando, concedendo-lhes dons espirituais para que com mais eles possam executar as tuas obras. Dê a eles espírito de Sim, Deus. sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do entendimento deles, para que eles saibam Aleluia. qual seja a esperança da vocação deles nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre eles que Glória a creem, Deus. segundo a operação da força do seu poder. Revista-os com as armaduras espirituais, para que eles possam Aleluia. estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a guerra deles não é contra carne Sim, e sangue, Deus. mas sim contra principados e potestades que se encontram nas regiões celestiais. Pai, cubra-os debaixo das tuas asas, pois debaixo das tuas asas eles estarão seguros. 1000 cairão Sim, ao Deus. lado deles e 10.000 à direita deles, mas eles não serão atingidos. Praga Sim, ó nenhuma Pai. chegará à tenda deles, porque o Senhor ordena anjos com espada desembainhada de fogo para guardá-los em todos os caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, glória. Amém. Então, você que está aí conosco, bem, obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Que Deus possa abençoar aí grandemente a sua vida. Você que deseja orar mais, a Júlia está aí, depois coloca o link aí, Júlia, do encontro com Aba, com a missionária África, né, para estar orando aí também, que você que gosta de oração, todos, segunda, quarta, se não me engano, sexta, a nossa missionária África posta lá no canal dela, Encontro com a Aba Oração. Vamos fazer um dia aí, ô evangelista Reinaldo, para a gente finalizar a EBD e a gente incluir a África aí, se ela estiver online com a gente lá da casa dela com a Júlia, para finalizar aí o nossa EBD com a oração da Aleluia. missionária África aí também. Dá para colocar acho que 3 aqui que eu vi também aí. Então a gente Glória. coloca aí
a Afra para fazer no final aí uma oração também à distância. Vamos Além testar, a do, gente está aqui testando. Aprendemos já com é, dois, agora a gente vai avançando aí, né? Quem sabe verdade. chamar a oração. Tem mais gente de oração, mas eu sei que, né, tem pessoas que estão muito tímidas, principalmente online, lembrando que fica gravada, a gente se expõe, né? Como você falou aí, a gente acaba se expondo também para a glória de Deus. Amém? Não somos perfeitos, não somos YouTube, estamos aqui só aprendendo. Amém? Tem uma galera nova aí que está estudando e está aprendendo aí como trabalhar as redes sociais. Confesso que também, claro, para se comportar, a gente aprende, né, Evangelista Reinaldo? A gente vai Verdade. estudando também para saber como fazer, o que não pode, o que pode, mas longe da gente ainda ser algum tipo de profissional. A gente está aqui só para compartilhar com vocês. Vocês que estiveram aqui conosco pela primeira vez, como a nossa irmã Carla, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Ah, Ó, acho que já colocou até o link aqui, a Silvânia, do canal da nossa missionária Afra, Encontro com Aba. Amém? Tem sido bênção aí para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Siga também o nosso irmão evangelista Reinaldo Gomes, também no Facebook, tem café da manhã todo dia com ele lá, um cafezinho espiritual. Então, siga lá as redes sociais, tanto no Facebook, Reinaldo Gomes, como também no Instagram, aí, @Reinaldo Gomes Oficial. Amém? Então, tudo para a glória de Deus. Zenaide falou que é tímida. Também sou tímido também, Zenaide. Estamos juntos aí. Né, Reinaldo? Amém? Ó, Deus abençoe vocês. Reinaldo, vai descansar, Reinaldo. Vai descansar. Essa cara descansado hoje, voltou no trabalho, precisa descansar um pouquinho, já, ó, tá até tossindo, vai dormir um pouquinho, relaxar para a glória de Deus, amém? Pessoal, fiquem na amém. paz aí, amém, Reinaldo? Deus abençoe, manda um abraço aí para Tamo todo mundo junto, aí também. misturado e lambuzado com Lambuzado com azeite. azeite. Eita glória. Gaditas, Azevarou. Ó, só um aviso aqui rapidinho. Pessoal que estiver Aham. conosco online aqui, 3 horas da tarde, o pessoal vai lá para a igreja fazer a faxina. Quem puder nos ajudar, amém? Tem poucas pessoas ainda. Quem puder, a partir de 15 horas, a Bispa Nara marcou hoje a faxinar para a gente poder estar no culto logo mais. Ontem eu estive lá, passei lá um parte da manhã e da tarde ajudando lá na obra. Quem puder estar hoje aí 15 horas para ajudar na limpeza da igreja, tanto varões quanto varoas, porque tem trabalho para todo mundo. 3 horas da tarde vai ter gente lá na igreja para estar auxiliando aí em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fica na paz, evangelista. Vai dormir. Pai, pai, tamo junto.